perfeccionismo é um traço de personalidade caracterizado pela busca pela excelência, pela perfeição e pela evitação de erros. O perfeccionista estabelece um padrão elevado para ele e para as pessoas que convivem ou trabalham com ele. Se por um lado, isso pode ser uma qualidade, em outros aspectos também pode ser considerado um defeito. O perfeccionismo saudável ou adaptativo tende a levar a pessoa com essa característica a buscar por melhores resultados e aprimorar tanto os aspectos da sua vida pessoal quanto os aspectos da sua vida profissional. Inclusive, em âmbitos profissionais, tende a ser uma característica que é buscada por empregadores e até por sócios ou por lideranças. Pessoas com esta característica tendem a apresentar bom desempenho profissional, tendem a apresentar bons resultados. Então, tendem a ser escolhidos, desejados, procurados por lideranças, por empregadores, por eles saberem que a tendência vai ser que esse profissional apresente o melhor trabalho possível. Pessoas que têm traço de personalidade perfeccionista, adaptativa ou saudável, tendem a ter autodisciplina e atenção aos detalhes. Isso é muito valorizado no âmbito profissional, mas nos aspectos psicológicos também, pessoas perfeccionistas, adaptativas ou saudáveis tendem a ser resilientes e a ter maior bem-estar psicológico. Se ser perfeccionista é tudo de bom desse jeito, porque geralmente o perfeccionismo está relacionado a uma conotação pejorativa. Se ser perfeccionista tem todas essas vantagens, quando o perfeccionismo não te favorece, pode te atrapalhar. As características de personalidade geralmente são construídas. Você já sabe, se acompanha aqui o meu canal, algumas características podem ser geneticamente herdadas, mas na maioria das vezes nós vamos desenvolvendo características conforme interagimos com o meio em que estamos inseridos. Esta característica, o perfeccionismo, ela pode ter sido geneticamente herdada. Você pode ter uma predisposição para desenvolver o perfeccionismo, ou ela pode ter sido construída na interação que você teve com os eventos que aconteceram na sua vida. De novo, aquela coisa do significado que a gente dá, da interpretação que a gente dá. E, infelizmente, nessa construção podem ter ocorrido eventos que fizeram com que você entendesse que você precisa ter um desempenho de excelência, um desempenho acima das outras pessoas. É importante a gente observar, salientar, de novo, a coisa do significado. Porque dependendo do significado que você der, você entender que você precisa ter um desempenho acima de outras pessoas, como a gente falou no início, que quando o perfeccionismo ele é saudável, adaptativo, essa interpretação, dependendo do contexto, não será exatamente um defeito, ele poderá ser uma qualidade. Algumas profissões são favorecidas pelo perfeccionismo adaptativo, pelo perfeccionismo saudável. Por exemplo, um atleta de alto impacto. Ele é um profissional que precisa ter um nível elevado de exigência com ele mesmo. Ele entra em uma prova para tirar o primeiro lugar. Ele não entra para ser mais um.
Ele não entra com aquele pensamento de que feito é melhor que perfeito. Ele vai se esforçar para ser o melhor, para que ele consiga o primeiro lugar, para que ele consiga a medalha de ouro. Mas em um perfeccionismo saudável, adaptativo, o atleta vai dar o melhor dele e se ele não conseguir o primeiro lugar, ele parabeniza o atleta que ficou em primeiro lugar e volta para casa para treinar mais. Este nível de perfeccionismo ele vai entender que ele não foi bom o bastante, mas não no sentido da crença limitante, que mente para você dizendo que você não é bom, que você não é boa. Nesse sentido, o atleta vai entender, hoje eu não fui bom o bastante, preciso aprimorar. O médico também, ele sabe que ele não pode errar. Se ele errar, o paciente morre. Então ele vai aplicar a autodisciplina e atenção aos detalhes da sua característica perfeccionista para exercer o trabalho dele e te tratar, me tratar, curar a gente. Mas quando essa formação dessa característica perfeccionista não é adaptativa, não é saudável, ela pode estar embasada em questões como uma educação excessivamente rígida que fez com que você entendesse que você não pode errar negativamente. Lembra, quando é adaptativa, você se esforça para não errar. Você dá o seu melhor. Quando ela não é adaptativa, você não admite o erro. E se você erra, você se sente a pior pessoa do mundo. Você é excessivamente crítico de forma negativa com você mesmo, porque no perfeccionismo adaptativo também há autocrítica, mas não é severa, não é excessiva, não é patológica. É uma autocrítica no sentido de você aprimorar. Quando o perfeccionismo é adaptativo, você faz um trabalho, você entende que seu trabalho ficou bom, você foi para a Olimpíada. Você deu o seu máximo, você conseguiu uma medalha de prata. Mas você vai treinar mais para você conseguir a medalha de ouro. Se você conseguiu uma medalha de ouro, você ficou feliz, satisfeito. Mas se você aprimorar, você pode quebrar o recorde. Então, o perfeccionismo adaptativo é uma coisa que soma, que faz com que você se torne melhor. No perfeccionismo não adaptativo, você se prejudica, você se inferioriza. Ao invés de ser uma característica que te ajude a se tornar melhor, é uma característica que te paralisa ou te inferioriza. Quando o perfeccionismo não é adaptativo, ele gera ansiedade, frustração e autocrítica constante e excessiva. Também gera insatisfação constante e procrastinação, pelo medo de errar ou de não atingir os seus objetivos. Além da causa do perfeccionismo vir de uma educação rígida, de uma criação rígida, questões como dependência emocional, baixa autoestima, falta de autoconfiança, necessidade de aprovação e eventos traumáticos também podem fazer com que uma pessoa desenvolva o perfeccionismo não adaptativo. Então, como você vê, a questão não é o perfeccionismo. O perfeccionismo é apenas uma característica que faz com que você se exija um desempenho de excelência e perfeição. Mas se essa característica vai ser adaptativa de uma maneira que te favoreça ou se ela vai ser não adaptativa, que vai fazer com que te atrapalhe. Uma outra situação, que na verdade é uma condição que é importante que você considere. As causas de perfeccionismo não adaptativas até agora, como uma educação rígida, baixa autoestima, traumas, eventos traumáticos, são questões que você pode trabalhar sozinha, sozinho, ou com a ajuda de um psicólogo ou psicóloga.
Esta outra questão que eu quero que você considere também, você também vai poder trabalhar, mas é uma condição, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Pessoas com transtorno obsessivo compulsivo são obsessivas. Pessoas perfeccionistas têm uma obsessão por fazer tudo perfeito. Como você percebeu, um perfeccionismo adaptativo não vai ser patológico e vai ser uma tendência de você apresentar o seu trabalho, fazer as suas coisas, ser a melhor pessoa possível, dentro da possibilidade. Adaptativo, saudável, possível. Não adaptativo, tudo isso que a gente falou, e vai te causar sofrimento e prejuízo também, profissional, de convivência, né? Conviver com você vai ser difícil, tanto no pessoal como no profissional. Mas quando você tem o transtorno obsessivo compulsivo, e é de novo importante a gente observar, os transtornos se apresentam em intensidades diferentes. E na clínica psicológica é muito comum ver sintomas leves. É que quando a gente fala de uma patologia, de um transtorno, um sintoma leve, se é patológico, vai te causar prejuízo. E esse nível de toque, que é o pensamento obsessivo, que embasa o seu perfeccionismo, eu já ouvi de pacientes em um contexto dizer, porque eu errei. E aquele porque eu errei tem um peso angustiante, impactante. É como se a pessoa tivesse sido responsável por um crime, quando na verdade foi um erro que dá para se recuperar. Então, esse sintoma leve de uma condição mental é um comportamento, é uma atividade mental que vai te levar a sofrimento. Lembra que um perfeccionista adaptativo, saudável, ele é resiliente, tem bem-estar psicológico. Um perfeccionista não adaptativo, e esse perfeccionismo sendo consequência de um pensamento obsessivo, ele vai causar angústia e sofrimento psíquico. Ao invés de ser uma característica que te favoreça, te ajudando a desenvolver resiliência e bem-estar, vai te causar sofrimento psíquico. Então, ser perfeccionista pode ser uma qualidade ou um defeito, pode te favorecer ou te prejudicar. Se você se identificou com as características do perfeccionismo não adaptativo e principalmente com a possibilidade de uma condição, um transtorno que possa estar embasando o seu perfeccionismo, não posso errar, ou uma crença limitante, não consigo fazer nada certo, isso não é para mim, não sou suficientemente bom, suficientemente boa, é importante que você procure ajuda. É importante que você procure ajuda de um psicólogo ou de uma psicóloga, porque é uma característica que pode te ajudar, tanto no aspecto pessoal, para que você tenha bem-estar psicológico, resiliência emocional, como no aspecto profissional, que pode fazer com que você seja um excelente profissional, médico, engenheiro, contador, psicólogo, o que seja, o que você quiser ser. O perfeccionista ele vai buscar fazer, seja o que for, da melhor maneira possível. Se é saudável, se é adaptativo, vai te beneficiar. Mas se você percebe que esse perfeccionismo não é adaptativo, ou principalmente se pode ter uma origem patológica, uma condição mental, como o transtorno obsessivo compulsivo, esse tipo de toque, ainda que seja leve, provavelmente você não percebeu. Isso aqui é bastante importante da gente observar. Vocês tendem a fazer aquele link do toque com os rituais. E nem sempre a pessoa vai apresentar o ritual, mas os pensamentos obsessivos que vão te levar à procrastinação, à autossabotagem ou à paralisação, que é mais complicado ainda. Aquela coisa de você planejar e nunca colocar em ação.
não se sentir seguro o suficiente, não se sentir bom o suficiente, achar que nunca está perfeito para que você faça. Então, nesse sentido, é bom que você procure ajuda profissional, porque você merece ter qualidade de vida e desenvolver a resiliência que uma característica perfeccionista pode te proporcionar. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, deixe a sua curtida, compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Fica bem, se cuida e a gente se vê no próximo vídeo.